E a gente se inspira bastante em histórias como essa que o Martinelli contou, né? De pessoa que veio lá de baixo, de pessoa que chegou lá em cima, de pessoa que enfrentou as dificuldades, as barreiras, e que deu a volta por cima e conseguiu chegar lá. E esse cara que eu vou chamar aqui agora é um deles. É um cara que já enfrentou várias barreiras, várias dificuldades, também superou, chegou talvez a ser um dos maiores ícones aí do futebol brasileiro. Tenho certeza que vocês todos conhecem, e para a gente é uma honra muito grande estar recebendo ele, que vai contar um pouco da história dele, contar como que ele tem atuado atualmente, como o marketing ele pode influenciar no mercado atual do futebol também. É um cara que está super atualizado ao mercado do futebol. E eu queria que vocês recebessem com uma salva de palmas o meu amigo Amoroso. E avisar também, pessoal, que no final da palestra do Amoroso, ele vai fazer umas fotos aqui com quem quiser tirar foto, inclusive eu também quero tirar. Tamo junto, vou deixar aqui meu celular aqui. Tá bom. Bom, gente, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui, nessa oportunidade que o Leandro me deu de poder passar, né, um pouco da minha história de vida, o que eu venho fazendo hoje pós-futebol, né, porque eu encerrei minha carreira em 2009, e na vida a gente não pode parar, né? Quem fica parado é relógio quebrado, né, que a gente costuma dizer, né? Então, o futebol ele faz parte da minha vida desde da minha família, não posso dizer assim, de sempre, porque eu tive um tio falecido recentemente que foi um dos grandes artilheiros do Botafogo do Rio de Janeiro, né, que eu tive o privilégio de poder, na maioria das vezes, escutar as histórias dele, né, com grandes ídolos, né, daquela década, daquela geração de 1960, que ele atuou contra o Santos de Pelé, mas jogava no Botafogo de Garrincha, né? Então, a minha vida ela foi construída desde sempre, desde que o meu pai me contou que o meu avô me viu dar o primeiro chute na bola aos 4 anos de idade, 3 anos de idade, e chegou para o meu pai e falou assim: esse menino vai ser jogador de futebol. Então, a visão do meu avô, né, no qual eu tive pouco relacionamento com ele, vamos colocar assim uns 2 anos, né, acho que até os 5 anos, e fica na minha memória aquela imagem que eu era pequeno e jogando nos fundos da minha casa, com meu avô me olhando e a observar um talento que, modesta parte, que poderia surgir para o futebol, né, nacional e mundial. E hoje eu venho contar para vocês um pouco de tudo, né, da minha superação de vida, várias lesões que eu tive, me reerguer na carreira, um atleta que foi colocado como praticamente não poder conseguir realizar o sonho da sua carreira porque teve uma lesão muito grave aos 19 anos de idade, no auge, né? E hoje eu tenho 48 anos, continuo fazendo todas as atividades esportivas, graças a Deus, com muito empenho, porque a dedicação ela nunca pode faltar na vida de ninguém, né? Então, vou começar aqui rapidinho, primeiro me apresentando, Márcio Amoroso dos Santos. Prazer estar aqui falando para vocês um pouquinho, né, e ver todos aqui presentes hoje, né, e agradecer ao Leandro essa oportunidade de me trazer aqui. Bom, aqui vocês estão vendo, né, a imagem com a camisa do São Paulo, acho que foi... Vou começar assim, né, porque é uma imagem emblemática para mim, porque esse gol aí foi um dos gols mais importantes que eu fiz na minha vida, né, que foi o primeiro gol da final da Libertadores em 2005, né, e o São Paulo mudou a minha vida aqui no Brasil, porque eu saí muito jovem, né, tido como uma promessa, e vamos colocar assim, só falando, né, e consegui realizar durante a minha vida, retornar ao Brasil e poder me consagrar com a camisa do São Paulo. Mas vou falar rapidinho do início da minha carreira. Aos 15 anos de idade, aqui tenho
Meus 2 primos que me acompanharam e me acompanham até hoje, desde os 8 anos de idade, no qual a gente está junto em Brasília, né, que é o Marcelo Mira, um grande compositor e cantor também, do Grupo Alma Gen, está aqui participando com a gente também, meu primo Fernando, né, meu sócio, assessor, também está aqui presente. E eu saí da minha casa com 15 anos de idade, eu sou filho de funcionário público do Senado Federal, poderia estar na minha casa, meu pai tem uma aposentadoria, sempre teve, né, porque trabalhou 35 anos no Senado, eu poderia não fazer nada, poderia ficar vivendo com meu pai, né, e bem tranquilo, mas eu tinha um talento, e eu escolhi, aos 15 anos, sair da minha casa, de Brasília, para vir para Campinas, e morar embaixo da arquibancada, no Brinco de Ouro da Princesa. O que seria morar embaixo da arquibancada, né? Quando você tem tudo dentro da sua casa, e você passa a não ter mais. Você passa a sonhar em um dia poder se transformar naquilo que você mais deseja, que é um dia chegar a alegrar milhões de brasileiros, né, de poder se tornar um jogador de futebol profissional, seguindo os passos, né, da família que já vinha, como eu contei, do meu tio, e foi um grande artilheiro na década de 60. Então, aí, ali, aos 15 anos de idade, eu cheguei em Campinas, fiz várias amizades, morando debaixo da arquibancada, eu fiz o sonho da minha vida poder se realizar com a camisa do Guarani de Campinas, no qual, no primeiro teste que eu fiz, que eu cheguei e me levaram para fazer uma partida num campo que a grama parecia um pasto, né? Porque hoje a gente já joga em campo, né, maravilhoso. Até os meninos da base vão fazer teste, os campos são tudo tapete. Não, a grama batia aqui na canela, e eu tinha que mostrar meu talento para poder ser aprovado, né, no Guarani. Aí meu pai estava em Sorocaba, porque a gente tinha parentes que moravam ali, meu pai resolveu me esperar para esse teste, para ver se eu seria aprovado, mas eu já sabia que eu ia ser aprovado, mesmo com a grama aqui na canela. E aí, quando eu cheguei e acordei às 7 da manhã para poder pegar o ônibus com outras 300 atletas, né, que estariam também lutando pelo mesmo sonho meu. Eu cheguei e levantei a mão a hora que chegou a minha vez de poder falar qual a posição que eu jogava. Então, goleiro, lateral, até chegar atacante. Aí eu olho assim, como se todo mundo levantasse a mão assim, né, e falar assim, caramba, quantos desses meninos aqui vão poder ficar, né, no teste de hoje? Eu falei, eu sabia. Eu falei, eu vou ficar. Porque eu tinha dentro de mim essa convicção, porque eu falo para todo mundo que a minha vida foi feita do segredo. Então, o segredo, para mim, ele faz parte da minha vida desde sempre. E aí, quando eu levantei minha mão e falei, Márcio Amoroso dos Santos, aí eles me separaram, falaram assim, você aqui, esse aqui, tal, tal, tal. E aí eu cheguei no primeiro treino, separaram os times, eu fui e fiz 5 gols. Em 30 minutos de treino, eu fiz 5 gols, aí me separaram, não deixaram mais eu treinar. E eu, das 7h30 da manhã até as 7 horas quase da noite, para voltar para o Brinco de Ouro, né, com aquela ansiedade, poxa, por que eu treinei só 30 minutos, os outros todos treinaram várias vezes, né, e será que eu, mesmo, né, não passei no teste, né, aquela coisa de criança de 15 anos, né? Aí, meu pai, voltamos para o Brinco de Ouro. Quando chegou meu pai de Sorocaba, ligaram para ele, eu falei, ué, pai, se eu estou aqui? Ele falou, me chamaram, pediram para eu vir para cá, para conversar, porque você foi aprovado no teste. Sabe quando tem aquela sensação de dever realizado, porque você sai de Brasília, mora embaixo da arquibancada, vem para um teste. Enfim, eles chegaram, os diretores do Guarani, falaram para o meu pai, nós vamos ficar com ele, porque ele adorou o estádio Brinco de Ouro. Eu olhei e falei assim, é bonito, mas eu quero conhecer o campo, eu quero entrar dentro do gramado. Aí me levaram para conhecer o clube e tudo. Quando abriram a porta do túnel, que eu entrei no túnel, fui subindo degrau por degrau até chegar lá em cima no campo, fui andando, cheguei aqui, ó, onde a gente está posicionado, aqui no meio, estádio Brinco de Ouro. Parei, olhei, aquela volta, né, 360 graus, cheguei para o meu pai e falei assim, pai,
eu vou ficar. Eu vou ficar porque aqui eu vou jogar e aqui eu vou começar a fazer a história da minha vida e da minha família. Graças a Deus, né, aquele pensamento, desde quando eu tinha 8 anos, ele estava começando, né, a se realizar para um menino, né, que saiu de Brasília, longe, até 1992, eu jogando e morando debaixo da arquibancada, surgiu uma proposta de eu ir para o futebol japonês. Fui para o Japão, com 16 anos, passei um ano sem ver meus pais, sem ver meus irmãos, né, porque não tinha como vir do Japão de férias, então eu tive que... Em 1992, eu não estou falando de agora, porque agora é fácil, né? Meu filho, recentemente, os dois, né, jogaram na Itália e voltaram agora para o Brasil. É fácil você falar por mensagem, né, por vídeo, chamada, então você sabe que os meninos estão bem. Naquela época, não. Naquela época, eu fui sozinho e, para poder fazer uma ligação, eu fazia uma ligação às 3 horas da manhã com um cartão de telefone, como ficha telefônica, para poder ter um pouco mais de minutos para poder falar com meus pais, com meus irmãos, saber como eles estavam, né? E não tenho vergonha de falar. Naquela época, no Japão era como a China hoje. Já se faziam bons contratos, já se ganhava muito dinheiro. E eu fui ganhando no valor, na época, de $3.600 por mês, né? Só que não tinha conta no banco, a gente recebia em dólar mesmo. O cara ia lá, acabava o mês, eles te davam um pacotinho de dinheiro, está aqui. E eu falava assim, caramba, como é que eu vou fazer, né, para poder guardar esse dinheiro? Isso eu tinha 17 anos, né? Eu tinha ficado um ano no Guarani, joguei o ano inteiro, consegui ser artilheiro do Campeonato Paulista, dos maiores artilheiros da história do Guarani, de categoria de base também. E quando eu fui para o Japão, que eu cheguei com 17 anos, recebendo esse dinheiro com $3.600, falei assim, eu vou guardar 600, vou guardar 3.000 e vou usar 600 durante o mês, porque eu tenho que voltar para o Brasil e comprar um apartamento para meus pais, para eles morarem, que eles moravam na casa da minha avó no Rio de Janeiro. Eu falei, tem que comprar um apartamento para eles poderem se sentir, né, felizes, tá? Apesar do meu pai também ser bem sucedido, mas naquela época não era, né, como é hoje, né? Então, eu guardando, todo mês eu guardava, aí tinha vez que eu saía, meus amigos chamavam, vamos ali no restaurante, aí era dia 5, aí eu ia lá, gastava $200, eu falava, nossa senhora, falta aí mais 25 dias para acabar o mês, como é que eu vou fazer, tal, eu não posso mexer na minha reserva. E guardava, aí às vezes surgiam algumas oportunidades que esses atletas mais velhos do que eu, que já eram profissionais, que era o caso de Pereira, Kazu, vários Rui Ramos, que já jogavam em alto nível no futebol japonês, e foram por bons contratos, tinha oportunidades de se fazer clínicas de futebol em outros estados do Japão, né? Então, eles recebiam uma proposta de $1.500 para poder sair e fazer essa clínica, mas eles ganhavam 70 mil, então para eles não fazia falta, né? 1.500 não ia mudar a vida deles. Aí eles chegavam para mim e falaram, você quer ir no meu lugar? Aí eu pensava, falava assim, quantos que vão me dar essa oportunidade, não vão querer ir, né, para eu poder conseguir ir juntando, né, esse patrimônio para mim. Aí eu pegava o trem, Shinkansen, às vezes fazia Campinas, vamos falar assim mais ou menos, Campinas, Ribeirão Preto, Campinas, Araçatuba, no trem-bala, para poder fazer essa clínica de 1 hora e voltar no trem-bala. Então, eu tentava ver se conseguia pelo menos umas 2, 3 vezes, né, durante o mês, fazer essas clínicas para poder ter essa reserva. E aí foi assim, aos poucos, tal, quando eu voltei do Brasil, consegui comprar esse apartamento para meu pai. E esse apartamento a gente tem até hoje lá no Rio de Janeiro como uma forma de agradecimento, de recordação bem-sucedida, né, da minha vida no início de carreira. Aí eu vou mudar para 1994, né, quando eu volto do Japão, em 94, eu volto, saio como uma promessa, né, e volto para o Guarani, emprestado, do Guarani, do Japão volto para o Guarani, recebi uma outra proposta para voltar para o Japão, o Guarani não deixou sair e fez eu jogar nesse grande time que nós montamos em 94. E nesse ano,
Eu fui daqui, do início do Campeonato Brasileiro, que começava em agosto, até o fim do poço, quando eu tive a lesão do cruzado, com 19 anos. Né? Então, esse momento na minha vida foi um momento no qual eu vi os dois lados da moeda. O lado do sucesso, no qual eu cheguei nas semifinais, não pude participar contra o Palmeiras, porque eu já tinha rompido o cruzado, e tentei jogar machucado ainda contra o São Paulo. E no momento que você passa pela sua cabeça que você nunca mais vai conseguir jogar em alto nível, nunca mais você vai se recuperar, nunca mais você vai poder realizar o seu sonho e o sonho da sua família, né? Só que aí, graças a Deus, entrou na minha vida um dos maiores fisioterapeutas do mundo, que é o professor Nivaldo Baldo. E quando eu lesionei de verdade o cruzado, o seu Juan Figuer, né, falecido, um dos maiores empresários do mundo, um ícone, né, foi o primeiro grande representante FIFA no mundo. O seu Juan Figuer chegou para o Nivaldo e falou assim: Nivaldo, tem na Ferrari, onde vais arreglar? Na concessionária de Joaquim ou vai levar ele menino para os Estados Unidos? Isso em 1995. Era difícil se operar um joelho, um cruzado, aqui no Brasil. Já tinham grandes ortopedistas, mas a escolha por ir para a América fazer essa cirurgia com o Dr. Jimmy Andrews mudou a minha vida. Mudou a minha vida porque hoje eu não poderia estar aqui falando para vocês se eu não tivesse sido bem-sucedido pós-cirurgia. Porque não é só a cirurgia que vai te ajudar a você, né, poder continuar em alto rendimento, e sim a dedicação pós-cirurgia. E aí, quando eu volto dos Estados Unidos, né, fiquei uma semana no hospital, comecei a fisioterapia lá, e quando eu retornei a Campinas, fazia 12 horas de fisioterapia por dia. 12. Porque eu sabia do meu potencial, sabia onde eu ia chegar, e não podia colocar na minha cabeça que aos 19 anos a minha carreira estaria encerrada, sabendo do talento que eu tinha. E comecei os treinamentos com o Nivaldo, não tinha sábado, não tinha domingo, era das 7 às 7 da noite, todos os dias, sábado, domingo, sábado. E aos pouquinhos eu consegui recuperar até o momento que eu voltei a jogar pelo Guarani e fui emprestado ao Flamengo, no Rio de Janeiro, né? Que o Flamengo abriu as portas para mim em 96, para que eu tirasse essa pressão das minhas costas do Guarani, de que eu teria que resolver tudo, né, porque já era considerado um jogador importante para o clube. E aí a minha ida para o Flamengo em 96 fez com que eu pudesse também atuar num grande clube, com um dos ataques mais importantes que eu tive ao lado, que era o Romário, com o Sávio, Marques. A gente fez um grande campeonato, e o Flamengo me proporcionou eu ter um pouco mais de tranquilidade para poder voltar a atuar sem aquela pressão, apesar de estar jogando no Flamengo, mas era uma pressão diferente, né? Não é aquela de que eu estou no meu clube de coração que eu comecei, né, e ali eu teria que mostrar a minha superação. Eu já estava bom, só que eu precisava sair para poder continuar aquele sonho de poder um dia chegar no futebol europeu. E esse futebol europeu ele chegou nesse mesmo ano, após a conquista do Campeonato Carioca invicto. Eu fui para a Itália, me casei numa sexta-feira, no domingo eu já estava em Udine, no qual uma cidade que me acolheu, né, a cidade que o Zico foi o grande ídolo, né, desse time. E tem algumas histórias interessantes, porque eu chego em Udine, 7.000 pessoas na praça. Eu olhei e falei assim: caramba, pô, já me conhecem, né? Só que não era para mim, era para o Zico. E aí eu falei assim: mas um dia também irão me reconhecer pelo que eu irei fazer aqui. Zico me apresenta, pega a camisa 10, coloca em mim, no meio de 7.000 pessoas, e fala assim: estou trazendo para a Udinese um jogador
que dará tantas alegrias para vocês como eu dei. Ele jogou um piano nas minhas costas, né? O Zico, pô, meu ídolo, né? O cara que eu ia no Maracanã, meu pai me levava no Maracanã com 5 anos, que nem eu falei recentemente, né? Eu era muito amigo do falecido Roberto Dinamite, também era um grande ídolo que eu tive no passado, que nos deixou há pouco tempo, e eu pedia para o meu pai para me levar no Maracanã para eu assistir os 10 jogarem. Os 10 não são os 10 do Vasco, os 10 do Flamengo, eram os 10. O 10 do Flamengo e o 10 do Vasco. E eu ficava olhando só os dois. O jogo rolava e quando tinha Flamengo e Vasco, eu ficava só olhando os dois. Zico e Roberto. Para ver se eu conseguia tirar um pouquinho de cada um, né? Para poder levar na minha futura, né, profissão, porque eu já sabia que, pelo segredo, que eu iria chegar até onde eu cheguei. E aí eu chego em Udine, a festa maravilhosa, tal. Bom, passei 6 meses, quase 5 meses e meio, eu não fazia um gol, não conseguia fazer gol. E voltando da lesão, mas já estava bom, mas preocupado, porque o futebol italiano é um futebol muito duro, eu tinha receio ainda em entrar em dividida, de repente o joelho não vai aguentar. Aí eu mudei a chave. Como foi que eu mudei a chave? Eu cheguei para o presidente e falei assim, a minha chave foi uma chave muito diferente de muitas situações. Eu pedi para ir embora, porque eu queria saber qual que seria a resposta do presidente, se ele acreditar no meu potencial ou não. Porque eu tinha sido contratado por 3,5 milhões de dólares do Guarani. Ele virou e falou assim para mim, eu vou te dar um prazo de 1 mês para você se preparar melhor para jogar contra esse time aqui. Acho que foi Fiorentina, foi ou Juventus. Juventus, logo o clássico. Aí eu peguei e falei, tá bom, me preparei para esse jogo. Eu sabia que o treinador não me ia colocar para jogar. Mudei minha atitude em várias situações dentro do trabalho, né, porque a gente acaba não jogando, a gente se acomoda. Aquilo que o Martinelli falou, né, você faz assim, você está morto, né? Aí eu mudei a atitude, comecei a trabalhar, mas já sabia que eu não ia jogar, porque o treinador tinha preferência por outros 2 atacantes. Falei, importante é eu estar bem, minha hora vai chegar. Naquele momento, sai a convocação, eu vou convocado, só que na hora de ir para o jogo, ele não me coloca no jogo, me deixa fora no banco. No dia seguinte, eu chego na sede e falo, presidente, eu acho que eu vou ter que ir embora mesmo. Aí ele falou para mim assim, vamos fazer o seguinte, espera mais uma semana e a gente vai te negociar com o Valência da Espanha. Falei, tá bom, peguei e falei para minha esposa, arruma tudo, que nós vamos embora para a Espanha. Aí, fiquei treinando na semana, tal, fui para o jogo, contra a Fiorentina, estou no banco sentado, chega o auxiliar e fala assim, Márcio, porque eles chamam pelo nome, eles não falam sobrenome. Aquece que o Cláudio Clemente sentiu uma contusão na coxa, você vai jogar. Só que eu estava preparado. Entrei no jogo, sabendo que eu iria, pelo menos, fazer um gol. Deus me abençoou, eu fiz 2. Dali a minha vida mudou. Em Udine. Mas um dos fatos mais interessantes foi que naquele primeiro gol, eu pensei no Zico. Falei, o Zico tem razão. Ele não estava errado, porque se ele tivesse errado, ele não teria coragem de vir apresentar um jogador aqui, onde ele é ídolo, diante de 7.000 pessoas, e ele está certo. Só que eu tinha guardado um jornal, uma capa que saiu na cidade, e eu botava colada dentro do meu armário. Eu abria o armário todo dia para botar minha roupa, e nesse jornal tinha escrito assim, amoroso, objeto misterioso trazido por Zico. Verdade. Aí, no primeiro tempo, eu faço um gol, faço 2, entro para o vestiário, o que eu faço? A primeira coisa, abro o armário, vou lá, pego o jornal, jogo no lixo, falo para todo mundo, hoje, daqui para frente, eu não saio mais do time. Meus companheiros olharam assim, não é soberba, nada, mas eu confiava no meu potencial. Eu sabia que eu poderia ser útil para a equipe. Por tudo que eu passei, tudo que eu vivi, eu falei, agora daqui para frente, eu vou jogar sempre. Graças a Deus, durante 3 temporadas, nesse mesmo ano, em 5 meses até terminar o campeonato,
eu consegui atingir 12 gols no campeonato italiano, que é muito difícil. Vocês acham que o cara vai lá dentro do campo, né? Só empurra a bola para dentro, facinho e tal. Só que na Itália, a proporção de dificuldade, em termos aqui do Brasil, é 1:5. Um gol na Itália equivale a 5 aqui. Então, primeiro ano, não jogava, medo, lesão, objeto misterioso. Fiz 12 gols. Daí para frente, minha vida mudou em Udine. De 99, que foi a última temporada no qual eu termino artilheiro do campeonato italiano. O único brasileiro na história, até hoje, a ser artilheiro do campeonato italiano. Isso é um feito que eu guardo com o maior carinho, porque se passaram grandes atletas que jogaram em grandes clubes. Eu fui artilheiro pela Udinese, modesta parte, pela Udinese. Eu tinha meia chance de gol por jogo, contra outros atacantes que jogavam na Juventus, no Milan, que tinham 3, 4, 5 chances para poder fazer 1 ou 2 gols. Eu tinha meia. Então, aquela meia chance, eu tinha que aproveitar. E aí eu sou vendido para o Parma por 40 milhões de euros. Isso em 99. E fui comprado por 3,5 milhões. Ou seja, o presidente acreditou em mim. E eu acreditei no clube, acreditei nos meus companheiros e dei a volta por cima. Cheguei no Parma, né, como um dos grandes atletas, artilheiros do campeonato, né, a maior contratação do futebol italiano do ano. Faço um contrato de 5 anos, passo 2 anos, né, um contrato, uma boa passagem no Parma, só que aí eu vou vendido para o Borussia Dortmund. Ali tive vários contatos com muitos argentinos, no qual sempre me trataram bem. A gente foi amigo. Todo mundo fala brasileiro se dá bem com argentino. Mentira, entendeu? Se dão bem. A rivalidade entre seleções é uma coisa, mas o companheirismo dentro do clube nunca pode faltar. Como cada um que trabalha com seus, né, parceiros, não pode faltar aquela reciprocidade, você poder, né, dividir com o seu amigo momentos de alegria, momentos de tristeza, para, né, cada um poder melhorar. E eu falava muito isso com meus amigos, falava, por incrível que pareça, com os argentinos. E isso era muito legal. E aí eu vou para o Borussia Dortmund, saio da Itália para ir para a Alemanha. Dificuldade da língua, filhos pequenininhos. Depois de 5 anos na Itália, você muda radicalmente, né, de um país latino, tem a língua latina, para um país que é muito difícil de você, no início, compreender a mentalidade dos alemães. Mas consegui também me superar, porque eu, no dia a dia, eles falavam comigo italiano, porque tinha dentro do meu elenco 8 jogadores que falavam italiano, então eles falavam comigo italiano, só que eu tinha que responder em alemão. Então, o treinador falava em alemão com a gente, eu tinha que memorizar algumas coisas, eu fui aos pouquinhos, né, tentando aprender o alemão. Então, hoje, assim, eu entendo mais do que falo a língua, porque é difícil de verdade. Mas não foi um empecilho para mim. Por que não foi um empecilho? Porque a língua do futebol, ela é universal. Ela não é uma língua que você não sabe falar fora, mas dentro do campo você se entende. Como você se entende? Com a cabeça, com a inteligência, né? E eu, na leitura. E eu comecei a ler cada companheiro meu de equipe, o que ele poderia fazer de melhor, aonde eu poderia ajudar eles e aonde eles poderiam me ajudar. E assim a gente conseguiu ser campeão alemão depois de 8 anos que o Borussia não ganhava a Bundesliga, e aí eu também, pela leitura e sabendo quem poderia me ajudar na questão de fazer gol, porque a minha função era fazer gol, com os gols eu ajudava todo mundo. E também terminei o campeonato como artilheiro do campeonato. Primeiro sul-americano da história da Bundesliga também a conseguir esse feito. Ou seja, né, não existe tempo ruim em lugar nenhum. Quem cria tempo ruim é a cabeça da gente. Né? Então, assim, muitos amigos meus abandonaram a Europa e hoje se arrependem. Por quê? Porque não conseguiram suportar aquele momento de dificuldade. E qual é o momento de dificuldade? Quando a esposa pega e fala assim, eu quero ir embora, não estou adaptado, porque você não ganha nada sozinho. Se você tiver a família do seu lado, você chegar na sua casa, sua família está... Não vai ser todos os dias que ela vai estar de bom humor. Faz parte. Nem depois que eu parei, mas... Normal, né? Mas, sei lá, se vão 30 anos juntos, né? Então não tem que reclamar. Mas, assim, a minha alegria, e ela sabia que, às vezes, eu não chegava feliz também em casa. Eu tinha problemas também, o treinador, às vezes, não entendia o que eu queria, às vezes me tirava do time para botar outro e tal.
Só que aos pouquinhos eu ia conseguindo superar. Então, dentro do futebol alemão, que no início foi difícil para mim, eu consegui me transformar num ídolo do clube também, né? Por poder conseguir, dentro daquele elenco, que não conseguia um título há muito tempo, ser um dos protagonistas fora dele também, unindo o grupo, unindo, né, as famílias, onde os alemães eles não têm essa facilidade que a gente brasileiro tem de fazer um churrasco, de reunir para um almoço com todo mundo. Então, isso foi mudando a história, foi mudando hoje. O Borussia é uma realidade, todo mundo sabe, né? É um grande clube hoje, que a gente começou a mudar essa história dentro da, né, da entidade, porque é um clube que merece estar onde está. Eu saio do Borussia em 2002 e vou para onde é mesmo? Tanto, aí não, passo na Espanha um pouquinho, um ano, em Málaga, que é até engraçado, porque eu estava para ser negociado com um time inglês. Aí eu pensei assim, falei assim, caramba, eu já morei em Udine, que é frio pra caramba, divisa com a Áustria, com a Eslovênia. Já morei em Parma, que é frio também pra caramba. Fui para a Alemanha, frio, aí vem uma proposta da Inglaterra. Eu falei assim, não, puta, levar minha família de novo pro frio. Aí eu teve uma temporada no Málaga, que é uma cidade costeira, tudo, que é mais tranquilo de se jogar. E ali, para mim, foi um divisor de águas, porque o futebol espanhol, eu achava que era fácil. É fácil jogar no Real Madrid, jogar no Barcelona. Agora, se jogar nos outros times, é difícil, né? Então, você tem que estar sempre bem. E ali, por incrível que pareça, foi um clube que eu me adaptei mais com a cidade e menos com o ambiente dentro do clube, né? Porque era um clube que tinha um pensamento ruim, um pensamento de sempre se manter naquele nível. E eu não, meu pensamento era sempre atingir o top, sempre chegar lá em cima para falar assim, não, vim aqui para ganhar, eu sou o melhor, eu vou ser o melhor, entendeu? Eu vim para fazer história, e o Málaga não me proporcionava isso. E aí eu pedi para sair, para voltar para o Brasil, e nessa passagem eu acabei me encontrando com o São Paulo. A minha passagem no São Paulo, ela já teria acontecido antes, porque nessa tema, algumas negociações não deu certo, eu voltei para a Europa, e aí surgiu uma lesão do grafite. Infelizmente, um companheiro se lesionou num momento importante, que foi um cara muito importante para o São Paulo na competição, naquela Libertadores, e chega a proposta para mim, para que eu pudesse chegar no São Paulo. Primeira frase minha, quando eu cheguei no São Paulo, que eu gosto de desafios, né, na minha vida, fui movido a desafios. Eu chego num sábado, assino o contrato, treino no domingo, treino na segunda, treino na terça e vou para a semifinal contra o River Plate da Libertadores. E eu já conheci alguns atletas, que eu tinha facilidade de conhecer várias pessoas, eu tenho essa facilidade de me, né, comunicar com todo mundo. E aí eu já tinha jogado com o Júnior, com o Luizão, com o Rogério Ceni, com o Roger goleiro. Então foi fácil de me adaptar. Na hora que eu cheguei no túnel, e todo mundo de braço, e eu não tinha atuado ainda com o São Paulo, todo mundo abraçado e tal, Rogério falou. Quando acabou o Rogério de falar, todo mundo, vamos, eu falei, pé. Aí todo mundo parou no túnel, eu virei e falei assim, se tiver difícil, pode jogar em mim. Pode jogar aqui, não tem problema. Todo mundo parou. Sabe quando você tira um peso das costas de alguns atletas que estariam ali naquele momento, às vezes com, sabe, aquela ansiedade por causa do jogo? Eu já quebrei aquela ansiedade de todo mundo. E me deu uma confiança de poder entrar no campo, ele sabendo que fala assim, pô, apertou, olha lá, joga lá, que, né, não tem problema. E realmente não teve. Foi uma das grandes atuações com a camisa do São Paulo. Nós ganhamos de 2-0 do Liverpool, ou do River Plate, e depois fomos no jogo de volta, eu fiz o meu primeiro gol com a camisa de São Paulo, lá em Buenos Aires. Volta, ganha do Atlético Paranaense, campeão da Libertadores, e aquela frase ficou eternizada entre, até hoje, nossos amigos que não se esquecem, né, porque você coloca na cabeça deles uma frase motivacional para que eles se sentissem, né, seguros e tranquilos. E eu saio do São Paulo, vou para o Milan da Itália, né, chego no Milan, retorno, uma passagem de 10 meses, porque eu acreditava que eu poderia ter permanecido mais tempo lá.
uma situação que eu também não gostaria de ter saído do São Paulo como me mandaram, né? Infelizmente, mas eu não poderia recusar jamais uma camisa tão pesada, tão importante como essa. Foi de aprendizado para mim retornar depois consagrado, porque quando eu cheguei lá, eu cheguei como uma promessa, com uma dúvida, como um objeto misterioso. E eu dou a volta até vestir essa grande camisa, que é um sonho de infância meu realizado. Porque quando eu tinha 8, 9 anos, eu assistia às 8 da manhã, e meu primo está ali, a gente saía, né, para as festinhas, só que eu falava assim, sábado eu não vou sair. Não, não vou. Eu vou ficar aqui acordado, 7, vou chegar e vou ver o jogo do Campeonato Italiano. Isso a gente fala de 1989, 1988, 89. Em 96 eu estava na Itália jogando o Campeonato Italiano contra os grandes jogadores que eu via ali na televisão e falando, um dia eu vou jogar no Milan de Baresi, no Milan de Massaro, de Costa Curta, e essa vida dá voltas, e eu um dia consegui vestir a camisa do Milan, que foi um sonho realizado. Assim, o que eu posso falar para vocês, né, que na minha vida, a promessa que eu tinha feito para o clube que me revelou que eu iria encerrar a carreira onde eu comecei. E eu vim para jogar um jogo só. Vim para jogar só o derby contra a Ponte Preta, que era o derby da cidade, o jogo mais importante. E depois desse jogo eu encerrei minha carreira. E não é fácil. A gente fala que o jogador ele morre 2 vezes, né? Quando ele morre de verdade e quando ele encerra a carreira. Aí, durante 8 meses, eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Daqui para frente, acostumado a acordar, treinar, voltar para casa, concentrar, jogar, viajar. E agora? O que vai ser da minha vida? Tem que começar a pensar no futuro, né? Eu comecei com a construção civil, né? Fiz 3 condomínios em Campinas, de casas, né? Aí saí, depois teve um problema de bolha, eu falei assim, não vou mais ficar no mercado imobiliário, vou sair. E comecei a pensar no que poderia ser para o futuro, né, da minha família, né? O que eu poderia agregar com o futebol, com tudo que eu conquistei, por onde eu passei, as visões que eu tive. E em 2014 eu recebo o convite da ESPN, hoje renovei meu contrato agora por mais um ano, eram 9 anos já de casa, como comentarista, né? E a ESPN abriu as portas para mim aqui no Brasil para que eu pudesse continuar em visibilidade, passando meus conhecimentos futebolísticos, né? Para quem está do outro lado da telinha, por toda a experiência que eu vivi. E a ESPN até hoje faz parte da minha vida, porque eu fui entrevistado quando jogava por, hoje, companheiros meus, né, de profissão. E é muito legal, porque a gente coloca em prática, né, conta as histórias no qual eles não tinham essa vivência. Porque uma coisa é você, atleta, falar para o jornalista naquele momento. Eles não sabem o que acontecia dentro. Então, hoje a gente pode contar. Então, a gente conversa, né, tanto que eu faço parte do Resenha. E o Resenha é um dos grandes programas da ESPN, né, e com muito sucesso, a gente vem aí 9 anos brigando entre os melhores programas do Brasil. Aí surgiram algumas oportunidades, né, dentro do leque de empresas que eu montei. Vou começar pela Unect, né? A Unect é uma empresa de cabos e acessórios de celular. Eu estava na Itália, o Nando me ligou e falou assim, apareceu uma oportunidade da gente abrir uma empresa que ajuda todo mundo, que todo mundo precisa, né? Ninguém consegue ficar sem um cabo para carregar, um carregador de celular. E aí a gente tem uma grande concorrente, que é a i2Go, que é a número 1 do mundo, e não vamos conseguir superar nunca. Mas vamos chegar perto. O nunca não existe na minha vida, eu falo isso, nunca existe, nunca não faz parte da minha vida. Nós vamos incomodar, faz parte, né? Então a gente cresce observando as outras empresas, como elas se comportam dentro do mercado.
E hoje a Unext é uma realidade, né? A gente fica muito feliz, né, já com os pontos de venda que a gente colocou já no cenário, né? A gente está em reformulação agora da empresa, no qual eu me tornei 90% dono, né? Então, daqui para frente a empresa vai ter uma outra cara e nós vamos continuar seguindo o sucesso, porque todo mundo precisa carregar seus aparelhos, né? E passo para uma situação que não tem nada a ver com o futebol. Todo mundo fala, pô, mas o Amoroso não investe no futebol, onde é a profissão dele. Me surgiu essa startup, que a gente acabou transformando em startup, que é a Tibi, que é nutrição, né, para pet, né? E eu sou um dos sócios dessa empresa. Me tornei sócio porque acreditei no projeto. É a primeira empresa de embalagem, né, que a gente criou como ecossustentável no mundo. Então, nossas embalagens todas, né, para o meio ambiente, a gente teve essa ideia de poder, eu não, né, o Mário Cleto, que é o principal acionista, principal dono da empresa, de poder transformar a Tibi numa realidade hoje. E nossa ação realmente ela faz uma grande diferença, por ser muito natural e muito importante para o seu pet. Aí me aventuro nos cosméticos, né, na TOF. A TOF hoje também ela é uma empresa que aderiu ao CrossFit, ao tênis, ao beach tênis, ao tênis de mesa. Um repertório muito grande de cremes, né, Hoje a gente desenvolveu o magnésio para CrossFit, que ele não cria na sua mão aquela laminha que a gente chama, né? Então, quando a pessoa começa a transpirar, você põe a mão lá no talco, no magnésio, e ela começa com o suor a soltar da mão. A nossa não. A nossa, a partir do momento que a gente criou, você pode transpirar, ela é impermeável, ela não molha. E esse produto, ele veio para o tênis também, para o beach tênis, no qual antigamente as pessoas usavam aquele pozinho no bolso para secar a mão, porque estava suando. Hoje a gente tem uma pomada, e essa pomada da TOF você passa na mão, esfrega, ela adere também à raquete, né, ao grip, e seca também a mão. Fora para gamers, para quem tem problema de transpirar, né, isso aí é fundamental. Fora as outras tantas, né, produtos que a TOF tem no mercado, né? Maravilhoso, e me tornei, além de sócio, embaixador também da marca. E a ASO 7, como eu falei, né, no final acabei me envolvendo com o futebol. Hoje a gente intermedia negociações de atletas no cenário do futebol nacional e internacional, fazemos as vendas de jogadores, né, no mercado. A ASO é nova, porque eu não queria me envolver nesse meio, porque é difícil você lidar com os filhos, você imagina cuidar dos filhos dos outros, né? Então, a gente tem que ter uma atenção muito diferente do que são os nossos filhos. Porque nossos filhos a gente fala de um jeito. Com os outros meninos, a gente tem que ter um pouco mais tem que saber falar, porque senão acaba tendo problemas. Então, a ASO, para mim, ela está sendo agora uma grande, vamos colocar assim, um grande desafio na minha vida, porque eu vou estar trabalhando com o que eu sempre gostei de fazer, né, que foi jogar futebol. Então, tem que entender, tem que analisar se esse atleta ele realmente vale, se ele vai fazer parte, para a gente não poder errar nos business, não perder dinheiro. Esse aqui a gente merece uma atenção especial? Merece. Então, como é que a gente vai tratar? Dessa maneira. Então, essas 4 empresas hoje fazem parte da minha vida, e uma que não entrou agora, que recentemente a gente começou a construção de uma arena em Campinas de beach tênis, com 8 quadras, com restaurante, com bar, né, que é a nova modalidade do esporte brasileiro, em Paulínia. Então, estarão todos convidados, né, quem quiser, a partir de março, prestigiar a nossa arena lá em Paulínia, vão ser muito bem recebidos. E é um business que é o momento. Então, eu vivo o momento. O momento hoje, o que é? O esporte, qual é o esporte do momento? É o beach tênis? Então, nós vamos pensar como a gente vai crescer com a modalidade. E esse desafio é interessante também, porque todo mundo fala, o beach tênis ele vai chegar uma hora que ele vai cair. Não vai, só vai cair se você não souber administrar. E a administração vem em primeiro lugar porque não move só a areia, não move só você colocar um clube e querer dar aula. Não, envolve tudo
né, em torno, que é o restaurante, que é o entretenimento, que é o bar. Então, assim, a gente vai dar, né, uma atenção especial para esse tipo de situação, porque o beach tênis hoje, em qualquer lugar você vai jogar. Então, é um desafio também para mim, né, na minha vida, porque, assim, eu, como atleta, eu tinha que fazer alguma coisa pós-carreira, né? Então, eu nunca tive medo de empreender, nunca falei assim, não vou fazer isso e tal, mas eu faço, né, já com uma atenção, a gente estuda, fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, isso aqui não dá. O Leandro sabe, a gente já fez alguns eventos juntos, tudo. Então, assim, eu procuro conseguir não ter esse medo, né? Porque tu não fala, você vai perder dinheiro. Não, você pode perder, mas você vai ganhar. Entendeu? Então, o meu pensamento é exclusivamente voltado, né, para que você possa continuar empreendendo, não ter medo de poder investir, porque tem muita gente que fala, puxa, será que se eu investir eu não vou ganhar? Né? Se você tiver medo, você não vai ganhar mesmo. Entendeu? Então, não percam não tenham medo desse investimento. Acreditem que vocês possam fazer os investimentos na vida de vocês, pensar sempre positivo, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Gente, eu vim aqui a pedido do Leandro para poder passar um pouquinho da minha história de superação. Eu acho que a lesão que eu tive no início da minha carreira ela foi fundamental para que eu não pudesse desistir jamais da minha profissão, da minha carreira, no qual eu consegui ser muito bem sucedido. E o pós-futebol, eu estou me enxergando aí como um empreendedor, no qual também não vou parar só por aí, vou acrescentando mais coisas, tentando vender as empresas, vende outra, e nisso vai fazendo business, que é importante aí para a gente no futuro, né? A gente não pode parar, porque o mundo está girando rápido, e a gente tem que estar atualizado. Tá bom? Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, estou à disposição. Obrigado. Deixa eu fazer a primeira pergunta, então, aqui para o Amoroso, que é o seguinte, eu sou Ponte Pretano, né? Ponte Preta e Guarani é rival, né? Ô, Amoroso, nessa sua nova entoada aí, esse empresariamento de jogadores de futebol, né? Até, inclusive, o seu filho é um destaque lá do Inter de Porto Alegre, né? Como você tem entendido essa visão do marketing esportivo hoje em dia? Você acha, qual que é o nível de importância? Porque a gente vivia na era da televisão e hoje em dia vive essa era da internet, né? Como que você enxerga isso tudo? Então, o marketing hoje é tudo, né? Não só no futebol, mas no mundo inteiro, né? Hoje a gente tem que estar atento às mudanças, né, que proporcionam a cada momento, pode mudar a vida de um atleta. Vou colocar assim. Eu tenho um jogador, hoje, se eu fizer um trabalho de marketing interessante nele, ele vai chegar lá no Barcelona. Pô, esse menino aqui. Antigamente a gente não tinha isso. O pessoal vinha aqui para o Brasil para ver o atleta. Pô, ele tá bom? Não, hoje a gente faz um trabalho de marketing, trabalha bem a imagem do atleta, faz com que esse atleta possa chegar com uma visão diferente de outros jogadores, né? Então, o marketing hoje para a gente, né? E a gente tem aqui, eu tenho o Nando que também é publicitário, e a gente trabalha junto nisso, essa parte fica inclusive até com ele, né? Conseguir trabalhar bem a imagem para que a imagem desse menino não possa ser uma imagem ruim, né? Porque hoje a gente tem que lidar com várias situações, de repente um menino saiu de noite, brigou, então a gente tem que abafar, tem que tentar trabalhar essa imagem para que não, né, o marketing não só fala assim, mas envolve imprensa, envolve tudo isso para não estragar a carreira do atleta. Mas hoje é de suma importância dentro do futebol, porque hoje a gente sabe que o futebol não se faz sem dinheiro, e o marketing ajuda muito nessa questão dos clubes de poder ter recurso, né, na venda de camisa, caneta, tudo que for voltado para o marketing hoje, os clubes precisam ter essa visão de que não pode deixar passar essa oportunidade. Como eu falei antigamente, o Borussia, comigo, vendeu 100 mil camisas na minha chegada. Só isso aí já pagou praticamente quase a minha contratação, entendeu? Na época. Então, hoje, o marketing ele é fundamental para que você possa crescer com o seu clube, crescer os atletas, senão, né, não adianta só a SAF vir e querer mudar a história, né? Porque o marketing é para você, é para os torcedores,
né, para os dirigentes venderem seus atletas para fazer dinheiro para o clube. Então, vejo que hoje não tem como viver sem o marketing dentro do futebol. Sim, o Flávio ele fez isso, né? No Orlando, ele construiu o estádio com como chama lá, o Green Card, né? Quem queria morar nos Estados Unidos para trabalhar, investiu, pagava esse dinheiro e com aquele dinheiro ali ele dava um percentual para cada um do investimento que foi feito. Ele construiu a arena do Orlando City. É incrível. Moroso, como é que você consegue acompanhar e dar a sua contribuição na gestão dos empreendimentos? Então, a gente tem, cada empresa tem os seus, né, comandantes. Eu sou o Relações Públicas, né, da empresa. Então, para mim, essa é a minha parte importante, porque é onde, graças a Deus, onde eu vou, eu consigo ter a porta aberta, e aí a gente já faz o primeiro contato, vai na primeira reunião, e daí eu já me afasto, passo para o comercial, e o comercial começa a trabalhar essa parte, né? E aí, quando essa parte está toda resolvida, tudo, na parte de divulgação, das fotos, a gente poder fazer uma apresentação para todo mundo, aí eu entro no circuito, entendeu? Então, dentro da empresa, a minha função hoje é relações públicas. Então, né? Que nem eu falei, né? A gente não pode ter, eu não posso parar, né? Porque quem fica parado é relógio quebrado. Então, graças a Deus, eu sou bem sucedido, né? Na minha profissão. O que eu falo, né? Hoje, se você pegar 100% dos ex-atletas que pararam, 5% não precisam fazer nada na vida, entendeu? É a realidade do futebol. Entendeu? Porque outros perdem tudo por situações que, né, não deveriam acontecer, má gestão, alguns que roubam, né, que o atleta não tem um certo conhecimento. Eu tive no início, né, infelizmente, um empresário que tentou, né, se eu não tivesse ainda conseguido entender rápido e sair dele, eu poderia também hoje não estar, né, estaria fazendo essas loucuras que eu estou falando, que você falou hoje, né? Mas eu não penso assim, não. Eu penso que você empreender é desafio, que nem eu falei, eu sou movido a desafio. Porque tudo na minha vida, eu sei que, pelo segredo, vai dar certo. E meu pensamento é sempre de vai dar certo, vai dar certo. Eu não penso que, putz, não vamos. Alguns momentos você pensa, putz, eu vou desistir porque eu vou embora, não quero saber. Mas depois eu penso, paro, falo assim, não, vamos continuar. A gente teve uma batalha muito grande com a UNECT, o Nando está aí, ele pode falar também. Societária, que não é fácil, né? Você pensa, você acha que está com o seu melhor parceiro, no final você acaba, né, tendo umas decepções na vida que nem você falou, não precisaria estar passando, porque se você é bem sucedido, mas graças a Deus nós demos uma volta por cima. Hoje eu sou majoritário, praticamente dono da empresa, com 90%. A empresa já está crescendo, já tem o seu faturamento, já está aumentando. E é bola para frente, não perder a oportunidade do momento que a gente vem vivendo no dia a dia, né, da globalização. Então, nosso pensamento é chegar lá fora também, não só aqui no Brasil, principalmente com a TIB, né, e com a TOF, que são dois produtos, né, que dificilmente você encontra em outros países com a mesma qualidade que a gente tem, né, que é realmente, se vocês tiverem a oportunidade de um dia né, levar para o seu pet ou até comprar os produtos da TOF, é muito interessante porque é muito bom para recuperar, principalmente lesões, né, que é o caso da TOF cosmético. É interessante demais. Então, estou aí na vida para poder dar certo. Tá na veia, isso aí.
Obrigado, gente. Valeu.